Olá, senhores, olá, senhoritas, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos começar a matéria do terceiro bimestre. Vamos falar a respeito do classicismo. Muitos fatos do classicismo vocês devem lembrar por causa das aulas de história, mas nós vamos focar aqui os aspectos literários, tá? Bom, o classicismo em Portugal começa em 1527, quando Sá de Miranda volta da Itália, trazendo os modelos clássicos. Ele viaja para lá, estuda bastante e depois ele volta trazendo inovações para a literatura portuguesa. E esse período termina em 1580 com a morte de Luís de Camões, que vai ser o grande escritor desse período, né? No que diz respeito ao contexto histórico, pessoal, nós temos algumas mudanças em relação à escola anterior. Agora, nós temos uma visão antropocêntrica. Vocês lembram que o humanismo estava nessa transição do teocentrismo para o antropocentrismo, né? O homem fica meio dividido naquele período. Mas agora a visão é antropocêntrica. O homem é a medida de todas as coisas, é visto como foco, centro de todas as coisas. O homem é visto como um ser capaz que pode fazer e usar a razão para tirar conclusões e fazer coisas impressionantes. Nesse período, nós temos uma invenção que nos ajuda muito, que é a invenção da imprensa, de Gutenberg. A prensa de tipos móveis, feita pelo Gutenberg, vai alavancar a produção de livros, que até então era muito devagar, porque era feita pelos monges copistas, né? Agora começa a haver uma produção bem maior, né? E isso vai ajudar muito na parte da literatura. Nesse período também surgem as primeiras universidades, então é um período bem produtivo. Na ciência, nós temos a teoria heliocêntrica de Galileu Galilei, né? Estudos que começam lá com Copérnico, e aí Galileu Galilei divulga essa teoria. Tem alguns problemas com a Igreja Católica, porque ele é julgado, né, pela Igreja, e diante disso, ou ele negava a sua teoria, ou ele iria para a fogueira. Então, ele prefere negar a teoria. Mas os resultados dessa teoria são muito válidos, né? E hoje nós vemos o resultado de tudo isso, né? Na navegação, que naquele período estava começando a ser um pouco mais ousada, né? A navegação. Então, ajuda muito. Nesse período também surgem as primeiras cidades, que eram chamadas de burgos, né? Com a crise do sistema feudal, as pessoas saem de dentro do feudo e começam a se instalar ali nos arredores dos feudos, né? Nas beiradas dos feudos, e formaram esses aglomerados que eram os burgos, né? A primeira noção de cidade que se tinha naquele período. E os burgueses eram comerciantes, então começa a haver comércio naquelas pequenas cidades, né? Nós temos aí o mercantilismo, a troca de moeda, que começa a se intensificar. E com isso, nós temos a ascensão da burguesia. A burguesia começa a crescer e se torna uma classe comercial mais rica, né? E a burguesia alavanca e é alavancada pelas grandes navegações, porque a classe burguesa trabalhava muito com o comércio e as especiarias eram muito importantes, né, nesse período. O comércio de especiarias era muito intenso, muitas vezes vindas, né, do Oriente. E quem era responsável por buscar essas especiarias eram os navegantes, né? Eles eram os responsáveis. Então, nesse período, nós temos as grandes navegações. Temos também a escola de Sagres, que era uma escola naval, responsável pelas inovações, né? Porque os primeiros navios eram como se fossem casca de ovo, né? Bem fraquinhos. Depois eles começam a produzir navios melhores, novos instrumentos de navegação. Aqui a gente vê, né? A bússola, o astrolábio, são todos instrumentos de navegação que surgem nesse período, né? Com as grandes navegações. Agora, do ponto de vista cultural, também temos muita coisa boa, gente. Nesse período, nós temos na literatura Camões,
que vai ser o grande nome da literatura portuguesa. Na Itália, Dante Alighieri, com a Divina Comédia. Também muitos escritos de Petrarca, Boccaccio, que se destaca com Decameron. Então, tem muita coisa boa nesse período, né? Nas artes plásticas, nós também temos essa visão do homem como um ser capaz. Nós vamos ver Leonardo da Vinci, também a gente vai ter nesse período Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo, Andrea Mantegna, então muitos bons artistas. Na arquitetura, os italianos dominam, né? Se destacam aqui o Filippo Brunelleschi e Andrea Palladio. E na música, pessoal, na música, esse período é um período realmente muito produtivo e com músicas muito lindas. A gente destaca aqui o Ludwig van Beethoven, né? Beethoven, a maioria de nós já ouviu alguma coisa de Beethoven, mesmo quem não é fã de música clássica conhece. Wolfgang Amadeus Mozart, também conhecido como Mozart, né? Para os íntimos. Muita coisa boa também. E Joseph Haydn. Então, tem muitos artistas excelentes que nesse período acabam fazendo coisas impressionantes. A gente não imaginava ter autores, né, escritores, pintores tão bons num único período. E esse período tem sim. Observem, aqui nesse trecho, eu vou ver se eu consigo tocar para vocês, tem algumas músicas do Beethoven e do Mozart que eu acho que todo mundo conhece. Observem só. Essa é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Outra também bastante conhecida é a Bagatela em A menor. Observem só. Todo mundo conhece essa. Essa aqui é conhecida como Por Elise. E essa terceira, a Sinfonia 9, eu tenho visto em propagandas. Aqui na sequência, observem essa do Mozart. Serenata número 13 do Mozart. Quem nunca ouviu, né? A maioria já ouviu. E aí, finalizando com Mozart, agora a Sinfonia número 4, olha. Às vezes a gente ouve como trilha de filme e tal e nem percebe. Mas é Mozart, né, pessoal? Então, toda essa produção muito linda é desse período, né? Do período do classicismo. Então, muita coisa excelente sendo produzida aqui, nessa época. Aqui na sequência, nós temos o Homem Vitruviano, aqui maior em destaque, né? O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, estudando as ideias de proporção. Os estudos do Da Vinci foram muito interessantes, né? Aqui no alto, à direita, nós temos o Rafael, de Michelangelo. Observem que o nu agora não é mais símbolo de pecado, de algo vergonhoso. O corpo humano é visto como uma máquina perfeita, né? Tudo isso é o resultado dessa visão antropocêntrica.
E logo abaixo aqui, né, o corpo feminino, com o nascimento de Vênus de Botticelli, também destacando a beleza feminina. E aqui percebam que a mulher ideal daquele período era uma mulher diferente das de hoje, né? Um pouco mais gordinha, tal, mas vista como realmente bela. Agora, na literatura, pessoal, nós temos algumas formas literárias que se destacam, tá? Duas em especial nós vamos trabalhar um pouco mais. Nesse período a gente tem a écloga, que é um diálogo pastoril, em forma de poema. Temos a elegia, que é um poema fúnebre, geralmente feito quando alguém morre. Então tem um tema mais triste. A ode, que é feita para exaltar, para elogiar alguém, né, uma pessoa. A epístola, que era uma carta feita em versos. O epitalâmio, que hoje foi substituído pelos cartões de casamento, né? Naquela época, o epitalâmio era um poema feito para parabenizar os recém-casados. E o vilancete é outro que é muito usado. O vilancete é muito usado nesse período e depois ele é substituído pelo soneto. O vilancete, ele é formado por um mote, que é uma abertura, geralmente de 3, 4 versos no máximo, que vai trazer a ideia central do poema. Esse mote pode ser do próprio poeta ou pode trazer um ditado popular, um trecho de um outro poema, tá? E esse mote vai ser seguido das glosas ou voltas, que são as estrofes seguintes do poema em que se desenvolve o assunto, tá? Essas voltas ou glosas geralmente são estrofes com 7 ou 8 versos, né? 7 ou 8 versos. 7 é mais comum, ok? E os vilancetes, eles são compostos em redondilhas, tá? Que é chamada de medida velha, lembram? Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, redondilha menor, 5 sílabas poéticas. A maior é mais fácil, por isso a maioria deles a gente encontra em redondilha maior. Aí, substituindo, de certa forma, ao vilancete, né, a cantiga, que também tem uma estrutura parecida com a do vilancete, nós temos o soneto. O soneto, ele é trazido, né, para Portugal pelo Sá de Miranda, começa a ser difundido pelo Sá de Miranda, e é um poema de um tamanho muito interessante, porque ele tem 14 versos. São 2 quartetos e 2 tercetos, 4, 4, 3, 3, né? É um poema não muito grande, mas também não muito curto, e dá para desenvolver bem um assunto nesse tipo de poema, tá? O soneto, nesse período, é escrito em verso decassílabo, que é chamado de medida nova. Então, os versos decassílabos também são uma inovação trazida pelo Sá de Miranda. Então, sempre que a gente olha para um soneto, gente, a gente tem que saber que ele é um soneto. Bateu o olho no soneto, olha lá, 4, 4, 3, 3, é um soneto. Tenho que saber quando eu olho para um, certo? E o verso decassílabo vai ser muito usado nesse tipo de poema. No soneto, maioria das vezes, vem acompanhado de verso decassílabo. E eu vou falar um pouquinho a respeito do Sá de Miranda. Francisco de Sá de Miranda é o introdutor do classicismo em Portugal e ele, além de poeta, ele foi dramaturgo. Então, além de poesia, ele também escrevia peças teatrais. Ele faz muitas vezes uso da redondilha, que era o que se usava em Portugal no período, e aí depois, quando ele volta da Itália, ele passa a difundir também o uso do verso decassílabo. E ele também introduz o soneto na literatura portuguesa. A linguagem do Sá de Miranda era geralmente uma linguagem forte, densa, complexa, né? Eu acho uma linguagem, assim, bem interessante. Aí, na sequência, nós temos um exemplo de poema do Sá de Miranda. Esse poema se chama Comigo me desavim. Ele diz: Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com a dor da gente fugir antes que ela se crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse.
que meu espero e que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo em mim. Então, ele vem falando que ele brigou consigo mesmo. Desavim é ter uma desavença, né? Uma briga. Então, ele diz, eu entrei em desavença, eu briguei comigo mesmo, porque a minha postura me põe diante de todo perigo. E sendo assim, eu não posso viver comigo, porque é perigoso, mas também eu não posso fugir de mim. Então, ele está numa situação contraditória. Ele brigando consigo mesmo. E aí ele diz, com dor da gente fugia antes que ela se crescesse. Então, se ele pudesse, ele fugiria dessa dor antes que ela crescesse. Era o desejo dele. Ele diz, agora já fugiria de mim se de mim pudesse. Só que ele não pode. Ele diz que ele gostaria de fugir dela, mas ele não pode, né? Porque para onde ele for, ele vai estar consigo mesmo, então é algo impossível. E aí ele fala que a minha esperança, a esperança e o fim, a finalidade do bom trabalho que ele segue, que ele tem, é algo inútil. Por quê? Porque ele traz dentro de si, como ele diz, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo em mim. Então, ele diz que o trabalho que ele faz, aquilo que ele espera, a sua esperança é vã, porque para onde ele for, o seu inimigo vai junto, né? Mostra esse desconcerto que o amor faz a pessoa sentir, esse sentimento contraditório, né? Essa visão aqui do Sá de Miranda também é compartilhada pelo Camões, a gente vai ver em alguns outros poemas, né? Esse outro poema do Sá de Miranda, que eu escolhi também, também mostra essa luta, né, entre a razão e a emoção, o amor. Ele se chama Que Farei Quando Tudo Arde? Desarrezoado amor, dentro em meu peito, tem guerra com a razão. Amor que jaz e já de muitos dias, manda e faz tudo o que quer, a torto e a direito. Não espera razões, tudo é despeito, tudo soberba e força. Faz, desfaz, sem respeito nenhum. E quando em paz cuidais que sois, então tudo é desfeito. De outra parte, a razão tempos espia ocasiões, de tarde em tarde, que ajunta o tempo, enfim vem o seu dia. Então, não tem lugar certo onde aguarde amor. Trata traições que não confia nem dos seus. Que farei quando tudo arde? Então, aqui nesse poema, ele fala que havia uma guerra dentro do peito dele entre o amor e a razão. E o amor sempre se porta como desarrazoado, sem medida, né? E aí ele diz que o amor que está dentro do peito dele há muitos dias, manda e faz tudo o que quer, à torta e à direito. Manda e desmanda o amor. O amor não espera razões e faz as coisas do jeito que quer, ó. Tudo é despeito, tudo soberba e força. Então ele usa todas as armas possíveis para conseguir o que quer. Faz, desfaz, sem respeito nenhum. E aí, quando a gente pensa que está em paz, ele diz aqui, quando em paz cuidais, pensais que sois, quando você pensa que está em paz, então tudo é desfeito. Então o amor vem e tira o seu sossego novamente. E aí ele diz, por outro lado, a razão já é mais observadora. Tempos espia ocasiões, de tarde em tarde, que ajunta o tempo. Esperando que enfim venha o seu dia, né? Que enfim ela possa suplantar o amor. No entanto, isso não acontece, né? Ele diz, então não tem lugar certo onde aguarde amor. Trata traições que não confia nem dos seus. Então o amor é traiçoeiro, o amor não respeita nada nem ninguém.
E aí, diante de todas essas travessuras do amor, ele diz: que farei quando tudo arde, né? Esse coração queimando, o amor causando estrago de um lado e a razão dizendo que aquilo não tá certo por outro. Certo, pessoal? Eu vou dar uma pausa aqui com o Sá de Miranda, para o vídeo não ficar muito longo, e na sequência eu vou fazer a parte 2 do classicismo, falando do grande nome do período que vai ser o Camões, ok? Até a próxima!